Para valorizar cada vez mais a engenharia, agronomia, geociências, estamos aqui no Conversa com CREA Santa Catarina. Esse novo canal de podcast que vai trazer informações para vocês. E hoje nós vamos conversar com 3 líderes que nasceram dentro do nosso CREA Júnior e hoje desempenham suas funções com maestrias, são referência em suas áreas. Então hoje nós vamos ter um grande papo, uma boa conversa sobre CREA Júnior. Eu sou o Kita Xavier e tenho hoje aqui 3 grandes profissionais, frutos do nosso programa CREA Júnior, pessoas que eu admiro, mesmo jovens, né? A gente tem um orgulho muito grande de tê-los aqui. Hoje nós estamos aqui com a nossa assessora, foi coordenadora, os 3 foram coordenadores do CREA Júnior, né? Nossa assessora Caroline Burtê, temos a coordenadora nacional do CREA Júnior, Ingrid Rainer, e o nosso grande amigo, engenheiro, economista, já, né? Cuida de finanças, coisa boa, né? O nosso Luiz Marezana. Que bom tê-los aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso CREA Júnior, esse programa fantástico que todos falam, né? A menina dos olhos do presidente. E eu tenho assim uma grande admiração para esse programa, olhando para vocês, né? Vendo os frutos que deram, que nasceram desse programa. A gente sempre fala que é um programa para desenvolver lideranças, né? Nós, com esse programa, queremos pessoas à frente da gestão de entidades, inspetorias, do nosso CREA, conselheiros, assessoras e também nossa consultoria financeira, né? Estamos aí com o Marezana, depois ele vai nos dar uma aulinha sobre como transformar R$1.000 em 1 milhão. É isso, Marezana? Tem que ficar até o final para pegar essa dica, tá? É, muito interessante, muito importante. Então, sejam todos bem-vindos. E eu queria começar hoje com a Carol, né? Nós somos chegando a 40 mil cadastrados no programa, né? São 18 mil ativos no nosso programa aqui em Santa Catarina. Me fala um pouquinho da tua história do CREA Júnior, como você começou a coordenação, os desafios. Eu sempre coloco alguns desafios para os nossos coordenadores do CREA Júnior. E você teve um grande desafio numa plenária, né, Carol? Alguns. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade, principalmente de fazer parte desse programa. Eu acho que falar um pouco da história do CREA Júnior faz todo sentido para mim, já que praticamente fundei o programa. Mas estamos aí com 12 anos de história e há 8 anos estou na assessoria. Vim para a assessoria do CREA Santa Catarina cuidar desse programa, dentre as minhas funções, e eu acho que é muito o que você falou. O programa tem dado resultados e os resultados são esse retorno para o sistema. Essas jovens lideranças que estão retornando, o Luiz, a Ingrid, que estão aqui conosco hoje, agradeço muito pela presença. Vocês são 2 exemplos que são sempre muito citados dentro do programa. A Ingrid, uma jovem engenheira, o Luiz, que se formou em engenharia, mas se não desafiou, tão jovem assim. não tão jovem, mas que se desafiou aí para outras áreas. E eu lá atrás, quando o programa começou, eu acho que o meu principal desafio, além de estar com você naquela primeira plenária, foi ser a primeira mulher coordenadora estadual do programa. Eu acho que ali nós começamos a quebrar algumas barreiras, alguns paradigmas. E hoje, na gestão, a gente consegue ver muito isso, essa participação principalmente de lideranças femininas. Então... As mulheres estão ocupando o seu espaço e estão fazendo com maestria, né? Com méritos. Com méritos, muito interessante. E eu lembro que quando a gente chamou a Carol, até foi na formatura dela, disse: Carol, vem trabalhar com a gente, né? Nós temos aí um programa que, se não me engano, eram 10, 11 regionais. Eu disse: ó, quero o nosso programa CREA Júnior em todas as nossas inspetorias. Foi um grande desafio. Conseguiu atingir, Carol? Conseguimos, missão dada, missão cumprida. Ah, que legal. Estamos em 21 hoje, as regionais que nós temos cursos de nível superior, cursos afetos ao sistema. Temos o CREA Júnior implementado, presente. Acho que o Luiz, na gestão dele, a Ingrid também correram atrás de tudo isso, desse projeto de expansão e de manter, porque também é uma aproximação, né, presidente, das instituições de ensino. Eu acho que o CREA Júnior representa muito isso também. Além desse trabalho que nós desenvolvemos com os jovens, essa aproximação e esse contato com as instituições de ensino, que acaba sendo referência também. É verdade.
uma referência nacional, já tivemos 2 coordenadores e hoje estamos coordenadores nacionais, né? E hoje estamos com a presença da coordenadora, né? Já tivemos um no passado e eu tive a honra, a Carol e a Ingrid, de estarem na coordenação do regional aqui em Santa Catarina, na minha gestão, né? Então eu tenho um orgulho muito grande de ver o sucesso de vocês. Ingrid, e como é que está o nosso CREA Júnior Nacional? Levando muitas experiências aqui de Santa Catarina para o Brasil? Levando. Bom, primeiramente, né, agradecer o convite, primeiro podcast, nervosinha assim, mas a gente fala que desafio dado é desafio cumprido, né, como a Carol mesmo citou. E dentro da Nacional, eu comentei até um pouquinho no CREA Summit, que foi uma experiência assim, que eu entrei com uma visão de, vou aplicar o que está acontecendo em Santa Catarina nos outros estados, e é isso aí. E aí a gente percebe que a realidade dos outros estados é totalmente diferente. E tem estado que tem uma estrutura que já estão há anos ali, e tem a estrutura que a gente tinha no começo. Tem um apoio que a gente tinha no começo e que ao longo desses 12 anos se tornou proporções imensas, assim. Então, não é simplesmente pegar o que a gente faz em Santa Catarina e aplicar. A gente tem que conhecer o estado, a gente tem que ter bastante conversa com os presidentes para entender o que a gente pode fazer para ajudar. Eu acho que esse está sendo o grande desafio, porque eu entrei com esse pensamento de vai ser fácil e aí a gente percebe que não, nada fácil. Não é fácil, né? E vamos ter eleições agora na próxima SOEA para a nova coordenação do CREA Júnior? Não, esse ano a eleição vai acontecer no ENAC, 18 a 20 de dezembro. E você foi eleita? Eu fui eleita na SOEA. Mas aí como esse ano é em agosto, aí fica muito tempo ali numa troca de gestão, então a gente preferiu já encerrar. Deve ser nada fácil, né? Você ter uma eleição e tem um prazo longo aí para ser cumprido aí até o final do ano. E aí esse ano, em conjunto com os outros estados, a gente votou no encontro de líderes para a eleição esse ano acontecer no ENAC, que é o Encontro Nacional do CREA Júnior. Vai ser quando? A SOEA vai ser em agosto. A SOEA vai ser em agosto. De 8 ao 11 aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. As inscrições já estão esgotadas, fantástica a participação dos nossos profissionais, do CREA Júnior também, tem que salientar, né? E o ENAC vai ser quando? 18 a 20 de dezembro em Sergipe, Aracaju. Opa, quase no finalzinho. Na última reunião do Colégio de Presidentes, nós votamos a mudança da data do Rio de Janeiro da reunião e, se não me engano, vai coincidir com o evento de vocês. Vai, mas ainda tem que passar pela plenária do CONFEA, né? Então, vamos ver. Mas, mesmo assim, acaba não implicando muito, né, no evento. Claro que a gente tem ali, daí, baixa presença dos presidentes, mas a gente vai conversando, alinhando. Do CREA de Santa Catarina, nossa coordenadora nacional de Santa Catarina, eu gostaria de estar lá. Já está super convidado. Prestigiando lá para dizer que nós realmente estamos ao lado de vocês, dos jovens em geral. Também estamos aqui com o Luiz Marezana Filho, um grande coordenador. Infelizmente ele não esteve na coordenação quando estive presidente. Um pouco até deslocado aqui. Mas eu tenho certeza assim que tu fizesse uma grande coordenação, porque me falaram que você montou até um foguete no espaço, num grande evento que teve do Inesc aqui em Santa Catarina. O Marezana foi um coordenador, tu eras coordenador da regional lá de Joinville, né? E depois você, no ano seguinte, foi o coordenador estadual. Que coisa boa, que alegria, né? E realizaram grandes feitos, né? Então, Marezana, conta essa história até para que as meninas comentaram ali, pô, foi muito bom estar com você, presidente Kita, né? E você esteve com outro presidente. Como é que foi esse engajamento, né, do CREA na tua gestão, né, frente ao CREA Júnior? Porque assim, é um programa que hoje não pode mais deixar de acontecer porque já foi estruturado, nós temos já um know-how muito bom, mas o programa continua além do presidente Kita. É isso que eu quero falar, né, e te perguntar, e que tu faça a tua apresentação aí, porque eu falei de finanças, CREA Júnior, engenheiro mecânico, enfim, de várias profissões aí que esse mestre aí está à frente aí. Então, presidente, boa noite, Carol, Ingrid. Acho que pegar o ponto, né,
da questão do foguete, né? Foi um marco do nosso Enesc. E, na verdade, eu não fiz nada naquele foguete. Nada. Você motivou pessoas a trazer um foguete. Exatamente. O grande aprendizado do CREA Júnior foi que... Mas aí que está a liderança. Exatamente. Fazer algo, né, que você queira que aconteça, dando autonomia e responsabilidade para os demais. A gente aprende isso é o líder. O trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe. E liderança é uma competência que você aprende a teoria, mas é na prática que ela se desenvolve, né? Então, 2018 foi minha gestão. Foi um ano diferente para o CREA Júnior, né? Foi um ano de bastante desafio, hoje está mais consolidado, então nós pegamos essa transição, né? O seu Ari, dentro do Pod, honrou muito a gente no programa, dentro dos limites. Foi um momento muito delicado para todo o sistema, né? Mas a gente aprendeu que a gente não pode... A gente tem duas decisões na vida, né? Ou a gente inventa desculpa, ou a gente coloca a faca no dente e vamos para cima, né? Hoje essa filosofia lá para a empresa também. Problemas, dificuldades, elas surgem. Desafios vão surgir a todo momento na sua vida como acadêmico, na sua vida profissional, hoje na vida como empreendedor. Mas a gente tem... Todo dia quando a gente acorda tem duas decisões. Ou a gente desiste, ou a gente vai para frente, né? Então o CREA Júnior, essa gestão inclusive foi uma escola, né? Que me preparou para a vida, em tudo. Tanto em questão pessoal quanto equipe. E é muito bom falar, não, fui eu que fiz o foguete, fui eu que tive a ideia, mas foi um trabalho excepcional, né? Na época eu pude contar muito com a Camila, a Camila de... Agora fugiu. De Concórdia. Que depois acabou sendo coordenadora. Uma ótima líder, né? Eu aprendi muito com a Camila o poder do delegar. Nós não viemos formados para isso. Então eu estava 2 anos como coordenador de Joinville, e quando eu vim para a estadual, né? E foi essa grande transição, avançamos muito com o programa, mas aprender a liderar foi, acho, um dos maiores marcos que eu tive dentro do programa CREA Júnior. E dentre outros pontos, né, que a gente vai comentar ainda hoje, entender o que é o CREA, entender o que é o conselho. Você pega qualquer acadêmico hoje que está iniciando a sua faculdade, iniciando, às vezes já, né, no decorrer, na quinta, sexta, 12ª, 13ª fase, embora não exista isso, mas, né, acaba que a engenharia... Todas juntas. Posterga um pouquinho, né? Temos aí algumas fases... Indefinidas. O famoso, não quero falar sobre isso. Faz parte do processo da formação do acadêmico. Já deveria ser, né, de fábrica, que a engenharia, né, são 12, 13, 14 semestres, né? Mas essa construção, né, que o programa CREA Júnior dá é muito importante. Hoje, como inspetor de Joinville, já tive o poder de estar com alguns casos, e você entender o poder do CREA em proteger a sociedade, isso é muito grandioso, né? E eu só consegui ter essa visão dentro do sistema. Então, como o senhor comentou, né, são frutos que você vai plantando, são gerações que vão passando, e isso vai transformando o nosso meio, a nossa sociedade. Então, acho que tem bastante coisa para a gente conversar hoje sobre o programa. E seguimos aí, presidente. Interessante ter o depoimento, né? E delegar responsabilidade, não é passar aquilo que é de tua responsabilidade para os outros, mas fazer com que os outros façam aquilo e entendam o que é importante para a sociedade. Por isso que o CREA hoje tem 97 conselheiros, nós temos praticamente 400 inspetores. Marizana é um dos inspetores nossos ali da inspetoria de Joinville. É fantástico ver a presença desses oriundos do CREA Júnior frente ao nossa inspetoria. Nós temos 2 diretores regionais, temos presidentes de entidades de classe, conselheiros do CREA, né? Eu falei de 97, nós temos já conselheiros que foram conselheiros do CONFEA. Então, um programa assim muito interessante, e eu vou já lançar um desafio aqui na mesa, né? E o que motivou vocês a participarem do CREA Júnior, e o que a gente poderia falar para aqueles acadêmicos da engenharia, como que a gente pode estar participando desse programa fantástico? Por ordem de tempo e por participação no programa eu começo. Mas só para deixar claro, vai ser história bonita ou história real? A real. Real, né? A real é bonita. A poética, enfim,
Tá, então, o que vocês bem entenderem. só para não prejudicar o coleguinha, criar uma... então vamos ficar a história real. Não, vamos. Bom, falando da minha motivação para participar do programa, foi lá no começo, muito no começo, nós éramos 7 regionais e foi uma abertura com a instituição de ensino. E eu vi nessa oportunidade, além de o programa ser gratuito e estar aberto para todos os estudantes das engenharias, agronomia, geociência, enfim, dos cursos cadastrados no nosso CREA Santa Catarina, ele não tem custo para o estudante. E lá atrás, quando o programa começou, que foi quando eu tive a oportunidade em 2012, que eu conheci o programa CREA Júnior, me falaram da possibilidade de um estágio. E nós estudantes, estamos sempre correndo atrás de estágio, oportunidades, enfim. Eu falei, interessante, um programa que me aproxima do conselho, que até então eu nem tinha muito conhecimento sobre conselho, mas que talvez me oportunizasse a fazer um estágio e estar em contato com os profissionais da minha região. Me inscrevi, mas aí as pessoas não conseguem simplesmente só participar. E eu comecei a desenvolver algumas ações na minha regional, como coordenadora do meu curso, que fui eleita coordenadora do curso de Engenharia Civil da UNO Chapecó. E o legal na frase do Marezana, da questão de formar equipes. E ali a gente aprende competências que nós não temos num curso de engenharia, que é lidar com pessoas, desenvolver esse espírito de liderança, de comandar equipes. E na engenharia em si, diferente da área que nós vamos atuar, o Marezana está na área de investimentos agora, mas ele está liderando equipes também. E é uma competência que nós aprendemos desenvolvendo no programa CREA Júnior, existe essa preocupação. E eu acho que tudo isso faz parte da nossa história. Então lá atrás o que me motivou foi essa possibilidade de fazer um estágio, mas você acaba se envolvendo e aquilo acaba envolvendo você também. E em 2013 eu tive a oportunidade, minha primeira oportunidade de estar na sede do CREA, aqui em Florianópolis, e o legal é que as ações que eu estava desenvolvendo na minha regional, com a minha equipe, elas chegaram aqui em Florianópolis e nossa, a oportunidade de vir do interior, participar de uma plenária, entender o que era o conselho, a abertura que o KITA sempre dá para os estudantes, que é mais legal o relato de todos, hoje que eu acompanho o desenvolvimento, é a abertura. Nossa, mas eu tenho o WhatsApp do presidente, o presidente responde, e as redes sociais, e Instagram, isso é muito legal, porque eu vivi isso, e sempre foi muito espontâneo do KITA. E essa foi a minha oportunidade e é muito legal acompanhar isso também hoje, presidente. É lógico que eu sempre falo que eu sou casado com uma engenheira, a Silvia, professora da Univale, né? E ela ganhou o mérito do CREA, foi aluna destaque, primeira colocada. E me perguntou, e você, Kita? Eu fui amigo da turma, naquela época tinha um prêmio lá, davam lá uma homenagem para o amigo da turma. Eu fui amigo da turma. Eu me formei, e é isso aí. A gente se formou, que bom. Mas vamos um pouquinho mais longe, né? Vamos lá para a regional de... Não, seguindo a ordem é isso aí. São Miguel do Oeste. Ah, não é para Pinhalzinho, vamos lá para Joinville. Joinville, cronológico aqui, ó. Cronológico? Então vamos lá, Marezana. Você, pelo jeito, tem uma história interessante, né? Porque você falou, na dor ou no amor? Vamos na dor, então. Bonita, né? Eu não fazia ideia do que era o CREA. Isso que meu pai era engenheiro. Meu pai é engenheiro. Sim. Não sabia o que era o CREA. Eu fazia parte do movimento Empresa Júnior. Sempre fui muito imperativo, muito proativo. Então, sempre gostei de... O pai sempre ensinou, né? Que você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então... Logo que iniciei a faculdade, primeiro semestre, eu já fui para a Empresa Júnior. Então lá fiquei 2 anos, na primeira até a 4ª fase. E em um evento da Empresa Júnior, eu conheci o CREA Júnior. Foi muito rápida a transição. Mas até aquele momento, eu conheci o programa de formação de liderança. Não sabia o que era o CREA. E fui aprendendo no andar da carruagem. E aí foi uma construção. E que não é de um dia para a noite. Né? É algo, ainda mais que estava startando, estava iniciando. Então, os coordenadores da época, o Leandro Correia e o Michel Karmiska, né, eles me incentivaram muito. Então, como eu já vinha, né, das atividades complementares, né, infelizmente tem muitas pessoas que passam a faculdade inteira e não fazem uma atividade extracurricular. Isso é uma pena, porque além hoje, infelizmente, não é uma crítica, mas além da grade, ela ter as suas deficiências, né, por conta que hoje
a dinâmica evolui muito no mercado, muito rápido, né? A faculdade tem dificuldade de conseguir acompanhar, isso é normal. A gente não consegue. Cada dia a tecnologia avançou, as informações avançaram, mas em outros lados, as competências que nós temos que desenvolver, elas também não são passadas na faculdade. Então, essa procura eu olhei no CREA Júnior e não, é uma possibilidade de eu crescer. E queria dizer que, não, eu sou um cara corajoso, que eu tenho coragem, que, não, eu olhei para o programa e falei, não, vou assumir aqui o programa, vou participar. Eu tentei, acho que um mês inteiro, relutar a não participar do CREA Júnior. Né? Olha, já logo... interessante o depoimento. Não conhecia o CREA Júnior, não conhecia o CREA e relutou para estar. Porque foi muito rápido, porque quando eu conheci o programa, acho que um mês depois já era eleição para regional. Então não teve um processo onde eu participei, então logo já me colocaram no fogo. E vai virar coordenador de Joinville. E você tem medo, né? Eu não tenho competência, eu sou novo, não conheço, mas é o ato de coragem que a gente tem que ter para sair, né, dessa zona de conforto. E deu certo, deu muito certo. Eu lembro do Menesca que participou, estava com a bandeira de Joinville e tal. O mundo todo enrolado. Foi no encontro do CREA São Paulo. No ENAC. É onde tudo começou, né? É verdade. Onde tudo começou. 2017. Ele literalmente apareceu vestido com a bandeira. Foi ali que começou. Super CREA. Da dor virou esse amor aí pelo CREA. Virou olha, troquei minha namorada pelo CREA Júnior. Mas... eu particularmente casei com uma engenheira, cara. Se tu quer saber de engenharia, CREA... Errei nesse cálculo, presidente. Faz parte. E a prova, né? Com pequenos gestos, pequenas mudanças fazem diferença, né? Então, uma das coisas simples que a gente implementou, que depois virou para todas as regionais, foi a tabela periódica, não, a tabela de derivadas integrais. Algo que todo estudante de engenharia precisa ter. A gente fez uma pequena mudança. A gente colocou uma login do CREA Júnior, um QR Code para se cadastrar no programa, e a gente passou de sala em sala, entregando aquela folhinha para todos os acadêmicos. Lá eu não falei sobre a responsabilidade do engenheiro, sobre o que era o programa. Mas no processo de convencimento, é uma jornada, né? Então, muitas pessoas já começaram o que é esse CREA Júnior? Ainda mais a reciprocidade, nós demos algo que eles precisavam. E todo dia que eles iam estudar para a prova, eles estavam vendo a imagem do CREA Júnior. Tanto que a gente conseguiu crescer muito rápido. A gente, em um ano, acho que nós fomos de 5 para quase 27 colaboradores em Joinville. Porque gerou esse movimento, gerou esse interesse. E quantos coordenadores nós temos hoje? São 212, é isso? Em todo o estado, né? É isso, Carol? São 220, eu acho. 220? Membros ele falou, dirigentes. tinha 5, foi para 21, é isso? Para 27. Para 27. 5 para 27. Olha só que fantástico. Explica aí, é coordenador regional, mas tem os coordenadores acadêmicos, né? O programa, caso não tenha tido nenhuma alteração, né? O programa teve? Não, né? Não. Mesmo? Não, então, permanece. Ele... A receita do sucesso é ter um grande time, né? A gente não muda... Não mexe no time que está ganhando. Não mexe no time, a gente só muda o esquema para valorizar ainda mais. Nós temos a estrutura nacional, que hoje, por exemplo, é representada pela Ingrid. Né? A gente comemora porque é isso, né? Pai já está fazendo quase 5 anos que eu deixei o programa, mas a sementinha sempre fica aqui dentro, né? Até porque hoje a minha vida, ela é fruto do programa CREA Júnior. Né? Hoje a minha empresa, hoje o crescimento, ele se dá por tudo que eu desenvolvi no programa. Então nós temos a coordenação nacional, vamos ter a divisão onde, né, existe o programa da coordenação estadual. Cada região onde nós temos inspetoria vai ter um coordenador regional. E aí dentro da região, Joinville, por exemplo, na época nós tínhamos 7 faculdades de engenharia. Então cada faculdade vai ter a sua representação da instituição, coordenador da instituição, representante da instituição. E dentro dessa instituição, cada câmara vai ter um representante e os seus dirigentes. Então, cada faculdade de Joinville tinha uma média de 5 cursos de engenharia. Tinha bastante potencial. Acho gigantesco. Depois de Florianópolis, acho que é uma das maiores, né, em números acadêmicos. E foi uma expansão bem agressiva. Mas por quê? Porque tive pessoas excelentes junto comigo no time. Tu tinha um time muito bom, interessante, muito bom. E faz toda a diferença. Que faz acontecer, né? Presidente, nossa diversão sexta-feira, porque na época nós tínhamos, qual foi a nossa estratégia para alcançar os alunos?
nós íamos sempre nos calouros, ou nas turmas que ainda não tinham passado pelo programa. Nossa meta era passar por todas as turmas da engenharia, o que é difícil, né? Porque um está numa matéria, outro está na outra, já desmembrou. A gente ia sempre nas turmas, nós apresentávamos um programa, a gente dava a folhinha de integral e derivada e a folhinha de cadastro. Então, a gente chegou a quase cadastrar, acho que foi uma época, 3.000 a 5.000 alunos em questão de um ano. Cada turma era 30 pessoas, 40 pessoas. A nossa diversão na época da faculdade era ir na casa de alguém, numa sexta-feira à noite, jovens, podia estar na balada, podia estar em qualquer lugar, ir lá, pegar as fichinhas, entrar no sistema do CREA Júnior, mandar a mensagem para cadastrar cada um no sistema, nome, e-mail, CPF. Aí a pessoa tinha uma letrinha meio feinha, porque é engenheiro, né? Engenheiro também não tem letra muito bonita. Só ganha de médico. Cadastrava, e sempre fazendo o over delivery, né? A gente encontrava a pessoa no Facebook na época, mandava uma mensagem, dando boazinhas, explicando o programa. Então, novamente, né, são os pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Então, isso a gente conseguiu ter uma expansão muito grande, não só com os acadêmicos, mas com a instituição. Porque a gente começou a ser conhecido pelos professores, nós começamos a mudar muito a imagem do que era o CREA. Exatamente. Houve instituições que providenciaram até uma sala para o CREA Júnior. Então, eu tenho também que falar que eu nunca tive resistência, né? Devido às pecinhas chaves que entraram no programa, a todo mundo ter entendido muito bem a visão, o propósito, né, do CREA Júnior, a gente conseguiu abrir essas portinhas. Então, isso acelerou o crescimento. E aí, a gente conseguiu aí fazer o programa em Joinville, na época, ser um destaque. E aí sempre houve muita desculpa, né? Tipo, não é desculpa, é justificação. Joinville é fácil crescer, porque Joinville é grande. E aí sempre existe aquela questão, ele faz porque Joinville tem muito potencial. E depois a gente foi vendo pela história do programa que não. Nós tivemos regiões, né, em 2018, regiões que seriam, no ponto de vista, pequenas, mas gerando movimentos gigantescos pelo programa. Porque, novamente, quem quer, faz, não acha desculpa. Exatamente. E é por isso que é importante ter depoimento aí, porque atitude é tudo, né? Com certeza. Como é a lei de Pareto, né? Se você quer um bom resultado, né? 20% do esforço gera 80% do resultado, né? Então, faça acontecer. Esforça e vai. Marizana, interessante essa tua história, mas vamos escutar um pouquinho da Ingrid aí, que veio lá da regional de São Miguel do Oeste, Pinhalzinho. A Carol disse que veio de longe, ela veio de mais longe ainda. Atravessei o estado. Olha só, o interior, extremo oeste, o extremo oeste aqui conosco também. Ingrid, de Pinhalzinho para o Brasil, né? É isso, Ingrid? Basicamente. Eu acho que a Carol vai ser a única que tem uma história bonitinha no início do CREA Júnior. Eu também não sabia nada do sistema. Eu fiz engenharia química, então, né, a gente sabe, existem 2 conselhos para engenharia química, né, mas engenheiro é CREA. Exato. E a única coisa que eu tive sobre o CREA na universidade foi um debate entre esses 2 conselhos, né, para ver as diferenças dos 2. E aí, como a Marizana comentou, né, tem que ir atrás de atividades complementares. Eu vi um dia, passou ali, que cadastrados no curso, no CREA Júnior, tinham acesso a um curso de Excel. Eu pensei, poxa, eu preciso de um curso de Excel, consigo abater como horas complementares. Me cadastrei, nunca fiz o curso de Excel, mas tudo certo. Um ano, isso foi em 2018. Semana que vem eu vou colocar você fazer esse curso. Não, eu já fiz o curso de Excel, mas... não, agora acadêmico... Né? Agora, acadêmico não tem desculpa de não ter horas complementares com o Unicrea. É verdade. E aí, em 2019, também, né, no Facebook, uma professora colocou dizendo que precisava de 3 acadêmicos de engenharia química para representar a instituição no CREA Júnior. Não participei de Empresas Júnior, não participei de centro acadêmico, atlética, nada, porque não me interessava, mas aí ali eu estava sem fazer nada, eu pensei, vou tentar. Coloquei meu nome e fui chamada daí para ser representante. Fui para São Miguel numa reunião. No começo eu não me interessei muito. Achei, tá legal, mas, né? Beleza. E aí teve o Enesc, da época da Camila. E eu lembro que a gente veio para Florianópolis e eu olhei, assim, aquela imensidão de gente. E eu nunca esqueço que teve um desafio, que a gente tinha que subir lá, apertar o botão, responder a pergunta.
Na hora que falaram isso e que meu nome apareceu para subir, eu pensei, o que eu vou fazer? Não lembro, mas já falaram que eu passei mal na fila. Então, mas eu não lembro disso, mas falaram que tiveram que buscar a aguinha, tudo. E naquilo eu olhei para 2 amigos meus e falei, cara, a gente precisa estudar mais sobre o sistema, né? Porque a gente vai chegar ano que vem num evento desse, a gente ao menos precisa saber em que ano a lei tal foi fundada, em que ano o presidente tal entrou. A gente precisa saber, né, essas coisas mínimas. E aí, nisso, a gente entrou em contato com a Camila e a gente comentou que a gente não estava animado, né? A gente ia sair do programa e a Camila, em uma semana, ela movimentou a regional, coisa que a gente não tinha feito em 1 ano. E ali eu peguei gosto, porque eu vi, não, é realmente, só precisa de gente que quer fazer. A gente precisa de uma equipe, e a equipe começou a se animar. Então a Camila movimentou, assim, a regional. E nisso, né, em 2020, esse meu amigo assumiu e eu fui para suplente. Só que ele fazia agronomia e final do ano, acho que era outubro, ele passou para fazer estágio a campo. E aí a campo é 2 dias sem internet. Ele falou, não tem como eu ficar na coordenação. Assume. Quê? Assumir? Eu entrava numa sala de aula com 25 alunos, eu passava mal para apresentar trabalho. Como que eu vou assumir uma regional? Não, tu dá conta, a gente vai, o que precisar, tô aí. Beleza, assumi. Nesse ano a gente teve um mérito. E aí foi online, eu acho que foi o mérito. E foi tipo, não foi em dezembro, acho que foi tipo começo do ano, assim. E São Miguel do Oeste ganhou de um mérito de apoio ao sistema, se não me engano, porque a gente fez uma webinar do sistema CCM. Então a gente chamou presidente, a gente chamou representante do Confé, representante da Mútua, para apresentar para os acadêmicos o que era o sistema, né? A gente apelidou carinhosamente de CCM. E aí veio a pandemia. E aí faz o quê? Aí eu nunca esqueço que eu juntei o pessoal e falei, eu sei usar o Canva, vou ensinar todo mundo a usar o Canva e a gente vai postar todos os dias. E ainda tinha dias que a gente postava 2 vezes. Domingo tinha post. E era sobre sistema, era sobre lugares turísticos para visitar que tinha engenharia envolvido. Era sobre engenharia, era inovações na engenharia, era entrevista com não sei o quê, era depoimento. E eu nunca esqueço que o coordenador estadual, na época, ele falou para mim, o presidente Kita não aguenta mais ver São Miguel do Oeste no Instagram dele. Porque ele abre o Instagram São Miguel do Oeste. Ele sai, ele abre São Miguel do Oeste. Porque a gente postava todo dia. E a gente fez uma identidade visual que pegou. O pessoal olhava, não precisa nem ver que era São Miguel, já sabia que era São Miguel do Oeste. E aí, na metade do ano ali, veio o convite para ser coordenadora nacional. Daí passou a pandemia, a gente ganhou mérito estadual. Então, uma regional que não fazia muita atividade, assim, se tornou mérito estadual e foi na minha gestão. E eu fiquei, tipo, muito emocionada, assim, porque, meu Deus do céu, tipo, o pessoal ali... O dia que eu entreguei o prêmio, assim, para todo mundo, foi um dia muito incrível. E aí veio o convite para ser coordenadora estadual. E eu lembro que eu chamei minha terapeuta e falei para ela, eu não vou. Porque eu não sou capaz. Como que não? Eu não me achava capaz de assumir uma estadual, porque eu tinha pego pandemia. Gerenciar as pessoas online é totalmente de presencial. E aí ela falou, não, pensa. E aí veio a Carol conversar comigo e falar, não, né? Se você quiser, a gente vai dar um apoio. E vai ter o apoio do presidente. E aí veio também, né, um elogio do presidente. Eu falei, cara, se o presidente... Que meio que o mesmo pensamento da Carol, tipo, se o presidente é... Mas se o presidente me elogiou, quer dizer que tem algum potencial ali, né? Vamos ver o que acontece. E aí fui na eleição e eu lembro que eu chorei muito, porque eu tava muito nervosa. E aí a gente ganhou o mérito ali e eu... Nossa Senhora, eu não consegui terminar minha apresentação, que eu comecei a chorar. E aí a gente assumiu a estadual e foi um desafio totalmente diferente, porque, como eu falei, eu peguei uma coordenação regional na pandemia.
E aí veio o pessoal saindo da pandemia, todo mundo animado para evento presencial, e eu não tinha feito um evento presencial. E aí veio o Enesc. E aí eu recebi, né, o Kita falou, eu quero um evento para 1.000 acadêmicos. Eu falei, Jesus. Aí veio o desafio. Aí que foi o grande desafio. Eu vou fazer como para achar 1.000 pessoas para enfiar ali. Mas vamos lá. Foi 963, né? Nossa. 963 acadêmicos. Eu nunca mais quero fazer um evento desse tamanho na minha vida. Mas foi assim... evento, mas... E eu achei muito engraçado, porque foi dias sem comer direito, porque eu esquecia de comer, sem dormir direito, porque ficava o tempo inteiro preocupada. E durante a mesa de autoridade eu comecei a ter febre. Acho que o corpo entendeu assim, não, agora tá tudo dando certo, pode ficar... E eu comecei a suar, e eu lembro da Camila, né, novamente ali me ajudando, mãe. Sempre tem o kitzinho de primeiros socorros na bolsa, ela tava lá dando remédio pra febre, pra melhorar. E aí veio... Quer ter... Essa aqui também foi na dor, né? Não, foi, meu Deus. A dor. Foi... Só não foi, eu acho que igual um benzetacil, mas tudo certo. Coisa boa. E aí veio a ideia pra ir pra Nacional. E aí, mais uma vez, eu não sou capaz disso. Que a gente duvida, né? Mulher! Mas... Nossa Senhora! Mas aí eu me juntei com o Carlos, que é... Saiu uma gerente do CREA e a gerente adjunta veio conversar comigo. Daí ela disse, não, mas eu não tenho capacidade, eu não posso ser, nós temos que achar uma gerente e tal, eu quero continuar sendo adjunta. Eu olhei para ela, olha, se tu não tivesse capacidade de ser gerente, eu nem teria te convidado para ser adjunta. Ela foi, isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira ela veio conversar comigo e disse, não, presidente, eu aceito esse desafio. E hoje ela está ali como gerente já há um bom tempo. Foi na minha segunda gestão e ela permanece agora na terceira gestão como gerente. E tu, Ingrid, mostrasse as suas habilidades, competência, a responsabilidade com o programa, assim, a dedicação que vocês tinham. Então, mas eu acho que o CREA Júnior é justamente isso. A gente... Como eu falei, eu tinha medo de entrar numa sala de aula para apresentar trabalho. Eu também tenho. E hoje em dia... Faz parte. E aí, que nem no CREA Summit, eu até brinquei com a Carol, porque a Carol me mandou, você vai subir na mesa, mas você não vai falar. E eu, beleza. Aí, de repente, Ingrid para falar, eu fiquei... Subir na mesa. Oi? Como assim? Não, falei, eu não faço ideia do que eu disse lá, porque aí eu fui um branco. Mas pelo que as pessoas falaram, foi bom. Mas a gente duvida muito. E eu acho que o CREA Júnior é justamente isso, para vencer os medos. E por mais que sempre dá uma ansiedade antes de subir, mas antes, se isso acontecesse, eu podia chamar um bombeiro e me levar. Não tinha nem... Eu não conseguiria falar meu nome, eu esqueceria meu nome lá na frente. E hoje num podcast aí. E hoje num podcast. Conversa com o CREA de Santa Catarina, podcast. Mas é interessante o depoimento de vocês, assim... Eu, particularmente, na minha época da faculdade, óbvio, não tinha o CREA Júnior, a gente achava que o CREA era uma instituição tão distante que, no máximo, eu ia chegar na porta do CREA para pegar minha carteirinha e fazer meu registro. Né? Bem diferente daquilo que o Marizana falou, filho de engenheiro. Falando disso, tem uma história interessante. Eu também sou filho de engenheiro. Meu pai era agricultor, depois ele montou um engenho de arroz, aí ele virou engenheiro. E todos os filhos, todos não, somos em 7, 5 são engenheiros. Né? Seguiram a profissão do pai. Mas é interessante que na minha época de acadêmica eu não tinha essa interação, mas eu sempre participei da associação de entidades de classe, da qual a gente discutia, participava, fazia o network, conhecia profissionais, né? E isso é importante, né? Esse programa é muito importante e interessante, que amplia o leque além de conhecimento, mas também de conhecer pessoas, desse network. Eu acho que dá uma abrangência assim muito grande e muito interessante participar. Então, por isso que eu investi muito, né? Eu senti essa deficiência na época da faculdade. Comecei a participar desde cedo de entidades de classe, eu fui conselheiro do CREA, eu participei de uma comissão muito importante do CREA, a Comissão de Ética Profissional, e ali eu vi que naquela oportunidade os principais clientes da ética eram recém-formados, que caíam na mão de
normalmente de empresários, empreiteiros que queriam fazer só assinatura do documento, queriam fazer alguma coisa de errado e pegavam o profissional e a gente via que eles não tinham conhecimento, conhecer a nossa legislação, nossa ética profissional. Enfim, a gente começou a trabalhar nesse sentido e o programa do CREA Júnior foi justamente com esse objetivo, de levar a legislação profissional para as instituições de ensino. Além da legislação, levar também essa nossa experiência, esse contato, né, de falar que o CREA é você, faz parte da sua vida. O CREA está com vocês para que a gente possa desempenhar. Não é o CREA, não é o Kita, não é Carol, não é Ingrid, não é o Marezana, somos todos nós, né? Nós somos um conselho de engenharia, agronomia e geociências. Quando a gente fala, meu conselho não faz nada, tantas coisas boas que a gente faz, desde plantar a sementinha lá no CREA Júnior e agora nós estamos evoluindo aí para o CREA Jovem, né? Se a pessoa fala que o conselho não faz nada porque não conhece o conselho. Exatamente. Tem tantos produtos, tantas informações importantes que a gente tem ali, a Universidade Corporativa a gente falou rapidamente, tem o Inova CREA, o Emprega Mais, mas o programa é muito interessante, o CREA Jovem que nós vamos implantar, e a gente quer pegar a experiência de vocês aí, né, que saíram do CREA Júnior, entraram no mercado de trabalho, são líderes, né, em toda a área que vocês estão, né, e fazem esse papel com gestão de pessoas. Liderar não é fácil, mas o mais importante é trazer o conhecimento, né, que vocês adquiriram para colocar em prática. E nós percebemos que temos uma deficiência com os recém-formados, com os profissionais, novos profissionais até 5 anos, e estamos trazendo alguns benefícios. Né, Carol, nós podemos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Sim. O programa CREA Jovem é uma transição do programa CREA Júnior, entendendo toda a importância que esse programa já tem constituído em âmbito estadual, todos os resultados que nós já obtivemos. Nós entendemos que ainda assim nós não conseguimos atingir todos os estudantes, por mais que o presidente Kita tenha falado que já estamos quase com 40 mil cadastros de acadêmicos no programa CREA Júnior, nós entendemos que nós não chegamos em todos os acadêmicos, falando de todas as instituições que nós temos no estado. E esses egressos desses cursos, eles têm entrado no mercado de trabalho sem a experiência que o Luiz, a Ingrid, eu tive dentro do programa CREA Júnior, sem entender o que é o sistema, sem ter um contato para fazer um network, uma oportunidade de trabalho, de capacitação como a Unicrea. Então, pensando nesse público, eu acho que esse programa é uma transição voltada para que a gente tenha oportunidade de capacitar, de fazer o contato, que esse egresso que se registrou até 5 anos depois de formado, que ele vem para o CREA, que ele faz o registro, que muitas vezes ele está tendo dificuldade no mercado de trabalho, dificuldade em se comunicar ou se posicionar no mercado de trabalho, de fazer uma capacitação ou simplesmente de saber os caminhos. E eu acho que muitos desses jovens, eles acabam tendo algumas dificuldades básicas por não ter informação nenhuma que nós tivemos do conselho, informações sobre preenchimento de uma RT, sobre a importância de você ter um acervo técnico, como que é a fiscalização do CREA, o que a legislação impacta na nossa vida e como usar isso a nosso favor. Então, a gente vai trabalhar com esse jovem registrado com o objetivo de prepará-los. Então, o presidente Kita, nessa gestão de inovação, ele tem buscado algumas ferramentas para isso. Então, uma delas, que vai ser o canal de capacitação, é a própria Unicrea, é o programa de inovação, onde nós temos essas parcerias com o Cowork e até a própria ACAT. Estamos desenvolvendo um balcão de oportunidades, que é um canal de comunicação com a empresa, com o profissional, que faça esse contato justamente para a empresa tem essa demanda do profissional, o profissional tem essa demanda de trabalho. Então, é justamente para fazer essa conexão, oportunizar esse jovem, esse ingresso. E vocês estão aí. Eu acredito que dentro do prazo para fazer parte do programa CREA Jovem também. Eu acho que eu fui a primeira inscrita no CREA Jovem. Fora do tempo. Mas ó, quero dar uma ideia que eu tive lá naquele evento na CAI em Joinville. Uma coisa que eu vejo, vou falar minha experiência, né?
Eu fiz engenharia mecânica em uma das maiores faculdades de Santa Catarina, então uma faculdade bem conceituada. Mas a gente aprende cálculo, a gente aprende toda a parte de física, a gente aprende a parte, né, da base, aprendemos um pouquinho lá sobre algumas disciplinas específicas da mecânica, mas você não aprende onde você pode transformar isso em dinheiro. Como, por exemplo, hoje eu tenho um colega meu, ele está tendo uma ótima carreira como engenheiro, trabalhando com perícia de acidente. Isso nunca na faculdade foi nos apresentado como um projeto. Eu sabia, porque meu pai trabalhava com isso, então eu já tinha conhecimento, né? Tanto que eu que conduzi para esse caminho. Que eu posso trabalhar fazendo, né, sendo responsável técnico de um elevador. Acho uma coisa que seria muito bacana ter lá no Unicrea, seria pegar toda a base que a gente tem de engenheiros, profissionais, empresas, e trazer o que o engenheiro pode fazer na prática como serviço, né? Não estou nem falando de conselho, não, estou falando de capacitação mesmo. E acaba entrando, quais são as atribuições de um engenheiro mecânico? O que essa atribuição ela pode se transformar em algo concreto, substancial e até mesmo acelerar o processo da gente realmente conseguir estar cumprindo o nosso papel de ter responsáveis técnicos nessas áreas. Como, por exemplo, quantas áreas que poderiam talvez estar sendo atendidas e, inclusive, fiscalizadas pelos próprios engenheiros, de uma maneira indireta, né, sabendo da necessidade de ter um responsável técnico por trás dessa operação. Tem coisa que é muito visível, o elevador, os postos de combustíveis, mas o que acontece dentro das indústrias, né? A gente pegou um caso agora, eu não posso falar do caso, mas que tinha uma empresa, tinha um engenheiro, né, eles não estavam registrados no sistema, eles cumpriam um produto deles, é uma grande ameaça a qualquer pessoa que comprasse aquele produto, eles vendem esse produto em escala. Talvez se aquele engenheiro que assumiu aquela responsabilidade tivesse conhecimento, ele alertaria isso, olha, precisa ter um responsável técnico, precisa ter a empresa estar registrada. Acho que seria bem interessante, porque, você me comenta, a engenharia civil, talvez das engenharias é a que é mais claro e visível que o engenheiro pode sair fazer. Mas quando você começa a entrar em outras engenharias, mecânica, elétrica, químico, começa a ficar um pouco mais rarefeito as atividades que você pode exercer. Então, ter essa visão seria bem bacana. Fazer podcast com empresários, fazer uma série, né? Engenharia na prática, seria bem bacana. Né? Porque eu vejo que hoje não é que existe falta de oportunidade de mercado. Existe a falta de visão de entender onde estão essas oportunidades. E me coloco à disposição para puxar o projeto também, para auxiliar. Adoro conversar com pessoas, entrevistar. E eu fiz isso, tá? Eu vou comentar por que eu aprendi tanto. No meu... Mentoria? Vai fazer uma mentoria para nós? Não, segundo semestre, nós estávamos na empresa júnior. E a nossa empresa júnior, ela tinha todas as engenharias. Então, civil, produção, mecânica e elétrica. E eu era da parte do marketing. E a gente estava tentando ver o que nós podemos fazer de serviço, né, para trazer dinheiro para dentro da empresa. E o que eu fiz? Eu peguei os professores, que eram os chefes de cada departamento, e mais alguns professores que tinham experiência no mercado, e entrevistei cada um deles. E a gente fez um mapeamento de todas as atividades que cada curso, cada área poderia exercer. Para a gente, com base nisso, prospectar no mercado oportunidades de negócio. E aí, fora isso, eu comecei em empresários, em engenheiros do mercado, e fazer esse mapeamento. Né? E daí onde surgiu muitas das áreas que eu tive conhecimento. Mas e se isso fosse passado para frente? E é claro, eu, num contexto, olhei mais para engenharia mecânica, mas na elétrica e na civil. Né? Quais são as oportunidades que o acadêmico não tem visão? Ele fica muito bom em fazer cálculo de derivada, ele fica muito bom em fazer a integral, mas na prática, aplicar a engenharia e, claro, né, ganhar o seu sustento a partir disso. Né? Será que não teria como ajudar nesse ponto também? Fica, acho que essa dica. E muita gente nem sabe o que é uma NR. E que, por exemplo, dali surge diversos negócios e pontos a gente especular e atuar como engenheiro na sociedade. Eu acho que acaba também que nós somos um canal para facilitar e informativo também, porque agora você citou das NRs, mas, por exemplo, tem muitos profissionais hoje, jovens e até com mais tempo de registro, que eles não sabem do benefício que eles têm como registrado de ter o acesso às ABNTs através do CREANET profissional de forma gratuita. Então, tudo isso que você falou, eu acho que vai muito ao encontro de você comunicar e que eles saibam, que a gente consiga
também ofertar isso para eles, porque nós conseguimos ser o canal para facilitar esse contato que você falou de empresa, de passar essas informações para eles, mas a gente também tem o desafio do interesse até desses jovens. Eu acho que vocês participarem aqui hoje também quebra um pouco isso, porque desmistifica que não, eu só vou participar do conselho, só vou contribuir quando eu estiver aposentado, enfim. Que é a visão hoje com respeito aos nossos conselheiros, mas nós temos o perfil da participação do nosso profissional hoje dentro do conselho, ele é um pouco mais, um perfil de mais idade mesmo. E o Kita, nesse sentido, ele acredita muito pelas oportunidades, que nós ocupamos essas oportunidades. E muito obrigada pela dica, eu acho que vai ser muito bem válida, muito bem-vinda, e principalmente porque o CREA Jovem é essa transição. Gostou, então, né? Ele é para vocês, e vocês também, eu acho que como egressos do programa CREA Júnior têm a função de contribuir nessa trajetória, nesse novo desafio. E eu acho legal até porque o CREA Júnior acaba trabalhando com os acadêmicos, mostrando ali o sistema, e também com os acadêmicos de ensino médio, fomentando para eles entrarem nas engenharias. Então, até dentro da Nacional, a gente colocou como atividade mínima e dar uma palestra para o ensino médio, mostrar que engenharia não é só cálculo, não é difícil. É difícil, mas mostrar um mundo de possibilidades. E aí, beleza, a gente está no CREA Júnior, se formou. Agora se virem. Então tem o CREA, né? Óbvio que não é assim, mas tem o CREA Jovem ali para dar um apoio. Porque, querendo ou não, dentro do CREA Júnior, a gente chega, se forma, aí tem que, sei lá, retificar um processo, tem que fazer algo mais assim, que dentro do CREA Júnior a gente não tem a oportunidade de fazer. Então, eu acho que esse apoio é fundamental para a gente entender, né? A gente tem a famosa palestra de formandos, me formei e agora se registra e entra no CREA Jovem para a gente te auxiliar a ingressar no mercado de trabalho, a entender em que áreas você pode trabalhar também e a te apresentar para o Marezana, te apresentar para a Carol, te apresentar para o dono da empresa XYZ. Histórias inspiram. Histórias inspiram, exatamente. Ingrid, muito legal que tu comentou sobre das escolas, porque existe muita visão, né, só na prática de engenharia. Mas se eu não tiver engenheiros sendo formados, a engenharia ela morre. E se eu não tiver pessoas querendo entrar na engenharia, ela também morre, né? E a frase que sempre marcou, que está na nossa camiseta do CREA Júnior, era um novo olhar para o futuro, né? E eu acho que isso não morre. Achei muito legal da ação para escolas. Na nossa época, a gente era uma das pautas, mas é claro, né? A gente tem muitas ideias, né? Você tem que acabar filtrando. Mas é isso, porque a sociedade está mudando, né? Então, como é que a gente está inspirando para que as pessoas venham e entendam o que é engenharia? Eu nunca tive uma palestra que era engenharia na escola, né? E é o desafio, você com 17, 18 anos tem que escolher qual faculdade você vai fazer, né? Qual a profissão. Então, eu acho muito bacana, acho que é um passo a ser avançado, né? Não só o CREA Jovem, mas o CREA Júnior, né? Tá avançando. Baby. E essa frase, ela inspirou uma das frases que a gente leva na nossa empresa, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, né? Então, trouxe aqui de presente para você essa pulseirinha. Obrigada. Obrigada, Luiz. E a gente tem uma frase que eu sempre uso nas minhas palestras, que existem duas formas de você poder prestigiar, né, a sombra de uma árvore. Ou você plantou ela há 10 anos atrás, ou você planta ela agora para poder ter a sombra daqui a 10 anos, né? Então, é isso que o CREA tem que olhar, e acho que vem olhando Santa Catarina é referência. Olha quantas sementinhas nós plantamos há 12 anos atrás. Né, Carol? Quantos frutinhos já estão... Estamos florescendo. A gente muda a visão. Né? Já E somos coisas árvores. que envolvem o sistema, por exemplo, esse meu colega que eu comentei que ele está atuando hoje na parte de perícia, o pai dele, um engenheiro renomado de Santa Catarina, um engenheiro químico renomado, ele, há não sei quanto tempo, ele pagava quase 3 mil, 4 mil reais de plano de saúde por mês. E ele não sabia que ele tinha um desconto do convênio da Unimed, que é um dos melhores convênios que nós temos, né, de plano de saúde. E através do CREA Júnior eu conheci, ele era meu melhor amigo de faculdade, meu melhor amigo até hoje. E um dia chegou um questionamento, e aí eu sei que o pai dele economizou lá de
4.000 para R$1.500 por mês. Tudo bem, aqui não é conselho, mas é algo a mais que o sistema te entrega. A gente lutou muito por isso, né? Por o sistema não ser apenas um produto, uma lojinha de convênio. Fiscalização do exercício legal da profissão. Mas pegar dinheiro Você conheceu o programa pela Kipcad, que a gente formou parceria lá no passado em Joinville. Teve o primeiro contato, embora não fez curso, mas teve o primeiro contato. Mas por quê? São as estratégias que você tem para expandir o sistema, para agregar valor, porque a engenharia ela é um todo. Né? E quanto o Excel impacta na vida do engenheiro? Hoje em dia não é mais um diferencial ter Excel. Hoje em dia é o básico. Acho que se você chegar numa empresa e não tiver Excel, Excel básico, tá? Excel básico todo mundo precisa saber. Então, fica esse presente para vocês, né? Que motivem sempre, né? Carol, nesse novo projeto do CREA Jovem. Ingrid, na continuação, né? Na finalização da gestão do CREA Nacional. Propague isso, né? Deixe os teus sucessores, né, com essa filosofia também. E nessa nova jornada do CREA Jovem, né? Eu não posso, mas posso participar. Mas não se despeça ainda. Vou fazer 5 anos. Eu quero, presidente, aproveitando o gancho aqui, eu quero aproveitar a participação da Ingrid, nossa coordenadora nacional, oriunda, lá do Extremo Oeste. Ingrid, você comentou ali das realidades diferentes dos nossos conselhos. Eu acho que isso fica muito claro quando você assume esse desafio no âmbito nacional e que você traz essa devolutiva até aqui para Santa Catarina, traz essas experiências para nós. E o CREA Júnior, o CREA Júnior Santa Catarina, ele não é um dos programas mais antigos, nós estamos com 12 anos, somos júnior ainda realmente, mas eu queria que você compartilhasse aqui conosco essa questão dos cases, o que você tem visto no âmbito nacional e trazendo isso também aqui para Santa Catarina, do que você vivenciou desde a coordenação regional até a coordenação nacional. Perfeito. O Santa Catarina tem 12 anos, o estado que mais está a tempo é Minas, que já tem 23 anos. Mas em questão de números, de atividades, o CREA Júnior Santa Catarina é disparado. Né? A gente até, os indicadores nacionais, acho que no segundo trimestre, Santa Catarina fez mais de 460 eventos. E aí você vai ver acadêmicos fazendo isso, é muita coisa, né? E não só, reuniu aqui, eu e Marizana, um evento, não, evento, palestra, treinamento, visita técnica. E dentro da Nacional a gente vê vários cases, né? Dependendo do estado, assim, tem cases que são normais para uns, mas outros que são mais avançados, assim. E Santa Catarina vem trazendo case desde 2015, a logo do CREA Júnior, né? Até tô aqui com a bandeira. A bandeira também, a bandeira, né? A mini bandeirinha CREA Júnior Nacional. Essa logo aqui foi votada e escolhida na SOEA, na 75ª SOEA, e quem deu a ideia da logo foi Santa Catarina. Então, foi votado e escolhido. Então, a identidade visual do CREA Júnior foi feita por Santa Catarina. Então, já começa ali com case de sucesso. Ano passado, no ENAC, a gente teve a regional de Canoinhas, com a Robert Storm, que agora está na segunda edição. Case de sucesso nacional também. Então, e além de muitos outros, né? Cases nacionais. Mas sempre, a Giovana, esse ano, coordenadora estadual do CREA Júnior, falou já em reunião ordinária, explicando como é feito, a parte dos indicadores, então, que a gente utiliza. Foi trazido aqui, que foi, acho que na gestão do Gabriel? Não, minha. Foi na sua? A planilhinha, a famosa planilha de Excel que a gente tem, está sendo implementada nos outros estados para facilitar a captação desses números. Então, inúmeros cases de sucesso, e muitos deles oriundo do CREA Júnior Santa Catarina. A RT Júnior, que é o único estado que tem. E a gente até pensou em implementar dentro do CONFEA, né, a nível do CONFEA, só que cada estado muda um pouco a plataforma, então não tem como a gente criar uma única. Mas isso não impede da gente levar essa ideia para os outros estados, para os presidentes, para implementarem. Né? Já é um case de sucesso, tem profissionais que utilizam a RT Júnior para fazer a RT antes de fazer a profissional mesmo. E é uma plataforma incrível, porque realmente, depois que eu virei profissional, me registrei, eu fui conferir no CREANet para ver se realmente era igual, e é igualzinha. Então,
Não tira e nem põe nada mais. A única coisa que põe é documento para fins acadêmicos, né? Mas é algo... bem ditadinho da... Não, brincadeira. Mas é algo bem legal, assim, e faz toda a diferença na vida dos profissionais. E depois disso você acaba vendo todo esse processo com outra visão de... Realmente, tem muita gente que até hoje pensa que o CREA é só para fiscalizar e cobrar. Mas por que está fiscalizando? O que está fiscalizando? Então, eu achei isso muito interessante. Já falei para Carol, vamos aplicar. Muito já legal. estamos. O presidente já deu o aval aí para nós implementar esse projeto. Inclusive a realidade do inspetor depois. E está sempre inovando, porque até eu comento com a Carol, se manter... na gestão da Carol foi feito de uma forma, na tua foi feito outra, na minha foi feito outra. E é exatamente isso, porque se a gente mantesse da mesma forma que era na gestão da Carol... Vocês estavam na pedra lascada ainda. A gente estava assim, não tinha inovado, não tinha evoluído. Então é legal essa questão. Aproveitando a deixa, Kita, se você me permite, estamos aqui entre 3 coordenadores, ex-coordenadores estaduais do programa, e você nos oportunizou essa iniciativa do programa CREA Júnior, mas eu queria tirar uma dúvida, assim como quem foi coordenadora, vocês foram não sucessores diretos meus, mas enfim, o que vocês deixariam para incentivar esse estudante que talvez como vocês lá atrás tem essa pulguinha ali, mas vou participar do CREA Júnior, o que isso vai agregar e o tempo que isso vai me tomar, o que isso vai agregar? Eu gostaria que vocês compartilhassem isso assim no sentido de incentivar mesmo quem está com essa dúvida ou quem às vezes nem conhece que vai escutar esse podcast, essa nossa conversa, dizer, não, talvez isso possa fazer a diferença no meu futuro profissional. Eu acho que é essa questão de desafiar, de você querer ser cada vez melhor. E como eu comentei, eu era uma pessoa que não conseguia falar e com o CREA Júnior foi o que me desenvolveu. Hoje você não consegue parar. Exatamente, hoje se deixar, sim, mas não é fácil ser CREA Júnior. É fácil ir lá se inscrever. E isso é fácil, nossa senhora, é 3 cliques. E isso hoje em dia, você coloca o teu nome e já aparece todos os dados que precisa, já está automático. Agora, querer se desafiar, querer mudar, isso é difícil. Mas a gente sempre fala que é um conselho, vem ser CREA Júnior, vem se desafiar e vem se tornar um líder cada vez melhor e um profissional mais qualificado, porque profissional a gente tem. A gente não tem profissional qualificado com ética e valorização profissional. E faço da Ingrid minhas palavras, né? Supera essa. Supera essa. Mas a pergunta é, né? Você quer ser só mais um engenheiro no mercado? A gente está num momento onde o engenheiro ele é produzido em linha de produção, né? E foi um movimento da própria economia brasileira, da própria política brasileira. Mas e aí? Você quer ser só mais um? Porque em todas as áreas, não importa se é na medicina, se é no meio empresarial, quem se destaca é quem tem o diferencial. Nós temos médicos que, geralmente é uma das classes que a gente mais, né, eleva, que ganham 10 mil por mês, a médicos que ganham 100, 200, meio milhão por mês. O que diferencia eles, né? E essa abordagem vai para o engenheiro também, né? Quais são os diferenciais que você está buscando hoje como acadêmico e futuro profissional? Então, ainda mais onde que a visão ela não é clara no começo. Então, o CREA Júnior é realmente esse novo olhar para o futuro, né? Você aprende skills, ferramentas que vão te levar à frente. Acho que quase todo o CREA Júnior comenta sobre a comunicação. Eu tenho o mesmo caso da Ingrid, o pessoal também. Hoje eu não calo a boca. Mas eu, até os meus 14 anos, eu não conseguia falar com pessoas da minha família, eu travava. E também eu comecei a primeira palestra do CREA Júnior, 20 pessoas numa sala. E a gente terminou o ENESC palestrando para quase 1.000 pessoas. Então é uma evolução. Não é que eu nunca tive medo. Acho que toda vez que você entra num palco, você tem medo. Mas você se permite desafiar. Até porque quando você se desafia e você percebe que após confrontar o seu medo, confrontar todas as incertezas, você evolui, você se torna uma pessoa melhor, isso vira um motivador. E a gente acaba sendo não só o nosso egocentrismo só com a gente, mas você acaba formando outras pessoas, você acaba mudando outras realidades, né? Então hoje eu tenho vários pupilos, né?
que foram da minha gestão e que destravaram. Então isso é muito gratificante, né? Com um propósito de vida você transformar vidas, né, Carol? Quem escutar esse nosso podcast depois de 2 horas nós conversando, ninguém vai acreditar que nós tínhamos dificuldade em falar em algum momento da nossa vida. Mas a primeira vez que eu ouvi, e foi graças ao programa CREA Júnior que eu era inspiração. Até hoje eu me emociono e isso me arrepia porque é uma responsabilidade. Você ser referência, você se tornar uma inspiração é uma responsabilidade porque as pessoas elas se espelham em você nas ações que elas vão tomar. E eu acho que nós estarmos aqui hoje, assim como o Kita na presidência do CREA, que coloca o nome à disposição para ocupar um cargo de liderança, isso é um desafio. E a responsabilidade em contrapartida desse desafio, ela vem com alguns bônus também, que é esses contatos e você conhecer pessoas. Então, a gente precisa aproveitar sim isso ao máximo na nossa profissão, na nossa vida, e porque no fim é o que fica, são os contatos que a gente faz, as experiências que a gente tem e principalmente o conhecimento, que é nosso e ninguém tira. Muito obrigado pela conversa de hoje, acho que foi muito rica, gostosa de ouvir, falando um pouquinho do nosso grande programa CREA Júnior, né? Vamos evoluir para o CREA Jovem, eu já estou no CREA Sênior. Obrigado pelos desejos futuros, a gente agradece e a gente conta sempre com vocês. E eu sempre digo que o nosso gabinete está de portas abertas, é gratificante receber a turma do CREA Júnior no meu gabinete e botar a coordenadora sentar na cadeira do presidente, tirar foto, né? Que naquele momento eu não sou o presidente. A coordenadora que está presidindo toda a reunião, então é ela que tem que estar e fazer as honrarias, né, na cadeira do presidente, né, para receber todos os acadêmicos. Então, muito obrigado aí pela conversa maravilhosa, rica, e eu tenho certeza aí que a gente vai criar um excelente futuro. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada, Kita. Ele quer um conselho? É o melhor momento! E vocês querem um conselho? Vem ser CREA Júnior! É isso aí, vem ser CREA Júnior. Um abraço a todos.